Senhoras e senhores, boa noite. Eu declaro aberta a audiência pública para tratarmos da questão de perturbação do sossego na cidade de Lavras. Gostaria de convidar a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro e abrirmos oficialmente esta audiência. Ipirancas, marchas plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a prata, salve, salve. Brasil, um som intenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Ser teu formoso céu, visão límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e sorte, padre do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda a prata, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lar para o teus tempos estrelado. E digo verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas serve da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria de agradecer as ilustres presenças do capitão Leonardo Oliveira, comandante da 54ª Companhia de Policiamento, a companhia responsável pelo policiamento da cidade de Lavras, do secretário de Meio Ambiente, Luiz Bastos Andrade, nosso mais conhecido como Chacrinha, carinhosamente conhecido professor Chacrinha. Agradecer também a presença de todos os cidadãos convocados para essa audiência pública que estão presentes aqui hoje, nesta noite. Gostaria de apresentar desculpas à secretária de Desenvolvimento Econômico e Social, a Cíntia Fernandes, que ela está com uma outra agenda e chegará um pouquinho mais tarde, mas afirmou que estará presente ainda neste evento.
Bem, o que redundou nessa audiência pública aqui foi um documento que nós recebemos do senhor Samuel Ferreira Salles, que é morador do bairro Presidente Kennedy, noticiando diversas ocorrências de perturbação de sossego que estava tirando o descanso e a paz dos moradores daquele bairro, da Perimetral e também do Centenário. O documento que nos chegou aqui à Câmara Municipal e que todos os vereadores tiveram acesso, trazia situações assim que despertou bastante a atenção deste vereador com relação à quantidade de reincidência. E resolvi tomar a frente disso, porque desde o meu primeiro mês aqui na Câmara, em conjunto com diversos moradores, nós criamos uma lei que pudesse regulamentar esta questão e esperávamos que ela estivesse mais adiantado em termos de resultado. Mas o relato do senhor Samuel nos deixou preocupado, por isso nós convocamos aqui a comunidade para nós discutirmos o tema novamente, convocamos as autoridades municipais também, para a gente verificar onde é que está o gargalho, por que ainda existe tantas ocorrências dessa natureza, por que tantos cidadãos ainda estão perdendo noites de sono por causa de algazarra, de farras e de badernas. Então eu gostaria de apresentar para vocês aqui de uma maneira bem rápida alguns dispositivos legais que nós temos em nossa cidade, para que todos vocês e todos aqueles que estão nos assistindo em casa possam entender o que nós temos de leis municipais em nossa cidade. Por favor, na tela, a apresentação. Bem, nós temos um primeiro dispositivo, que é uma lei chamada número 3.501, que ela é de autoria do então vereador Marcos Xerém, que ela dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do uso do sossego público. Ela teve algumas pequenas alterações e ela é regulamentada pelo decreto 10.522. Esse mesmo dispositivo, ele reza lá em seu artigo 1º, que é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com sons, ruídos, vibrações que causem incômodo de qualquer natureza ou que ultrapasse os limites fixados nesta lei. E eu chamo a atenção para o artigo 5º, que reza o seguinte: a emissão de sons e ruídos por quaisquer atividades industriais, comerciais, prestadores de serviços sociais, recreativos e de carga e descarga não podem exceder os níveis de pressão sonora contido no anexo desta lei. Então, esse artigo 5º dá para a gente verificar que esta lei é uma lei feita para atividades industriais, comerciais, prestadoras de serviços, recreativas, sociais e de carga e descarga. Ela não aborda em nenhum momento a questão da perturbação do sossego provocado em residências. Ok? É bom distinguir essas duas leis, porque são penalidades diferentes, são ações diferentes do Poder Executivo. O seu artigo 8º, ele trata da questão da realização de shows, concertos e apresentações musicais. E reza que, em áreas públicas ou particulares, dependem do prévio licenciamento ambiental da Secretaria Municipal de Regulação Urbana e Meio Ambiente, independente de outras licenças exigíveis. Então, tem que ter aqui o aval da Secretaria do Meio Ambiente para que tenhamos eventos artísticos ou apresentações musicais em áreas particulares ou públicas. E o anexo ele traz aí para nós os níveis de pressão em bairros residenciais, em torno da zona central, na zona central da cidade e nos distritos industriais, nos períodos diurno, vespertino
e noturno, tá? Cada um com uma quantidade de decibéis diferenciados. Então, essa lei, tá? Ela regulamenta a questão do comércio, da indústria, recreação, tá? E que também é tema hoje nosso de discussão. Nós tivemos, em 30 de janeiro de 2017, uma grande vitória nesta casa. Com o apoio da comunidade, nós conseguimos aprovar aqui, foi minha primeiro projeto de lei meu aprovado como vereador nesta casa, e eu tenho muito orgulho dele. No dia 30 de janeiro, nós aprovamos, então, a lei 4.393, tá? Que dispõe sobre a perturbação do sossego pelo uso anormal da propriedades e da outras providências. Vou passar rapidamente aqui alguns dos dispositivos constantes nessa lei, para que os senhores e as senhoras possam entender melhor. Então, o artigo 1º, ele proíbe a perturbação do sossego por uso anormal de propriedade, e no artigo 2º, ele define o que é o uso anormal de propriedade, que é aquele que perturba a saúde, a segurança e o sossego daqueles que possuem propriedade vizinha. Então, ele fica bem claro que ele é para residências. Nada tem a ver com comércio, com indústria. Mais à frente, no seu artigo 4º, ele prevê que a constatação da perturbação do sossego se dará através de ação fiscalizadora por parte de agentes da Secretaria de Meio Ambiente ou por registro de boletim de ocorrência a ser encaminhado à mesma secretaria pela Polícia Civil, pela Polícia Militar ou pelo Ministério Público, mediante uma celebração de convênio entre estes órgãos. O artigo 5º, ele dá maiores detalhes sobre o uso anormal de propriedade, caracterizando como todo imóvel particular, cuja utilização pelo proprietário, por locatário ou por aquele que a tenha sido permitido seu uso, cause perturbação de sossego, inclusive por atividades de caráteres industriais, comerciais, prestadores de serviços sociais e recreativos, exercidas sem alvará e funcionamento e auto-vistoria do Corpo Bombeiro. Então, aqui, ele especifica mais esta ação. Então, se a casa estiver sendo utilizada também para fins irregulares, sem autorização, ela também enquadra nessa lei. Diferente da indústria e o comércio, que já possui o seu alvará, que fica a cargo da outra lei 3.501. O artigo 9º, ele reza que as pessoas físicas ou jurídicas que causarem perturbação do sossego pelo uso anormal da propriedade ou contribuírem para tal, no âmbito do município de Lavras, e que não atenderem à notificação gerada pelos órgãos citados por infringirem qualquer dispositivo dessa lei, ficam sujeitas a multa equivalente a 1.000 unidades fiscais, que hoje é algo em torno de R$ 3.015, R$ 3.014, R$ 3.016. Então, aqui prevê que antes da multa tem uma notificação, tá? E a multa é um valor até aqui considerável. Passando mais adiante, no parágrafo 1º, ele fala que a cada reincidência será acrescido o valor de 1.000 unidades fiscais sobre o valor da última infração. Então, primeira infração, o causador da perturbação é notificado e advertido. Segunda notificação, o infrator é multado em 1.000 unidades fiscais. Se ele, num período de 12 meses, vier a cometer nova infração, a multa vem dobrada. Então, a lei é bem clara nesta questão. Depois nós temos o advento do Código de Postura do município. Ele regula também um outro problema que está linkado com a perturbação de sossego por bares, que é o uso de mesas e cadeiras no passeio e nas vias públicas. Então, reza lá o seu artigo 49, que
independente de licenciamento, a colocação de mesa e cadeira sobre afastamento frontal da edificação, desde que tal afastamento não seja configurado como extensão do passeio e se respeitem os limites com o passeio. Ele fala no seu artigo 50 que isso depende de licenciamento. Tá? Essa colocação de mesa e cadeira, ela depende de licenciamento. Tá? Primeiro caso, no passeio do logradouro público. Segundo caso, no espaço do quarteirão fechado. E no terceiro, na área de afastamento frontal configurado com a extensão do passeio. Reza ainda o seu artigo 70, que a área a ser destinada à colocação de mesa e cadeira é a do afastamento frontal da edificação, desde que tal afastamento não seja configurado como extensão do passeio. Então, se o espaço frontal ele tiver um afastamento, deixando livre o passeio, é permitida a utilização de mesas e cadeira. Tá? Poderá ser admitida a colocação de mesa e cadeira em passeios mediante processo prévio de licenciamento, desde que observadas as normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo. Então, mesmo quem vai utilizar tem que ter uma autorização especial para isso. E é vedada a colocação de mesa e cadeira em via pública. Então, em via pública, de maneira nenhuma, né? Aliás, de maneira nenhuma não, exceto o caso de feira ou evento regularmente licenciado. Aí nós temos que, no artigo 51, o artigo 51, que a área de afastamento frontal utilizada para a colocação da mesa e de cadeira será computada como área útil do estabelecimento, no cálculo da área máxima permitida para fins de licenciamento. Então, você vê que o afastamento frontal ele tem que estar incluído na área de utilização do bar. E não será considerada por efeito de cálculo de taxa a ser recolhida a relativa licenciamento da atividade. Deverá constar do alvará de localização e funcionamento esta área de afastamento. No 52, somente poderá colocar mesa e cadeira a edificação utilizada para funcionamento de restaurante, bar, lanchonete, café ou similares. Para abertura do processo de licenciamento para colocação de mesa e cadeira em passeio e logradouro público, em quarteirão fechado e em afastamento frontal configurado com extensão de passeio, será exigida a apresentação, dentre outros documentos. 1. Cópia do alvará de localização e funcionamento. 2. Layout da ocupação do espaço pretendido, dimensões e indicação do mobiliário urbano existente, inclusive arborização, no caso de utilização de passeio e quarteirão fechado. Poderá ser exigida a demarcação gráfica sobre a superfície do piso da área licenciada para a colocação de mesas e cadeiras. E aqui no 55, a colocação de mesas e cadeiras em passeio com menos de 3 metros de largura dependerá, 1. De reduzido fluxo de pedestre. 2. Largura do passeio superior a 2,10 metros. 3. Inexistência de mobiliário urbano instalado no local. Então, vocês veem que para a colocação, as regras são bastante rígidas. Dificilmente a gente acha um passeio em Lavras com mais de 2,10. E dificilmente nós temos um bar fora de um local de mobiliário urbano. Então, essas licenças não poderiam ser concedidas com tanta facilidade. Temos aqui no 74 alguns requisitos para instalação, tá? De toldo. Tá? Não pode ter mais de 1,20 m de projeção horizontal, não utilize colunas, não desça em nenhum de seus elementos a altura inferior de 2,30 m. Eu acho que uma coisa está linkada à outra, né? Se há o toldo é porque há a utilização de mesas e cadeiras. Bom, aí, senhores, nós vamos chegar nessas questões que nós queremos que fossem respondidas hoje. Primeira delas, se os bares de Lavras possuem licença para a colocação de mesas nos passeios. 2. Quais bares de Lavras possuem autorização de música ao vivo? E que estão, logicamente, dentro da regulamentação prevista na primeira lei, 3.501, né,
que nós acabamos de ler para os senhores. E como estão as estatísticas sobre perturbação de sossego em Lavras, comparando 2016, 2017, 2016 antes da lei, 2017, 2018, posterior à lei de uso anormal. E de 2017 até hoje, quantas residências foram notificadas e ou multadas pela lei de uso anormal de residência? Ok? Bom, são essas as considerações, vou deixar essa tela aqui para a gente poder discutir. Tá? Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor José Jorge dos Santos Júnior, que é morador da Perimetral. Tá? Enquanto isso, eu peço ao ilustríssimo secretário e ao capitão que já pensem em contribuições para essas questões levantadas e para outras que poderão advir aqui da colocação. Então, por gentileza, na tribuna, o senhor José Jorge dos Santos Júnior, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite. Quero cumprimentar aqui o capitão Oliveira, o vereador Claré, o secretário Chacrinha, a todos os presentes. É uma situação que eu estou aqui representando uma parte da cidade que tem sofrido desde a Copa do Mundo, no sentido de terra sem lei. A polícia militar, eu fico imaginando se nós não tivéssemos um batalhão aqui em Lavras. A polícia militar indo com 5, 6 viaturas diárias. Tivemos ocorrências que nunca tivemos aqui em Lavras, né? Com borracha, gás. E que eu acho que nem todo mundo aqui em Lavras tem a ciência do que já aconteceu lá. Não tem. Tem os moradores, a polícia militar. A prefeitura tem ciência? Tem. Tem ciência nós, indo lá, colocando ofício, mostrando vídeo. Mas presença mesmo, só a polícia militar e os moradores. Eu, como morador, também acabei sendo um pouco paciente demais com a situação em aguentar o que nós aguentamos, da Copa do Mundo até o final do ano. Eu sei que eu moro numa avenida comercial, eu sou contador, sei que ali é comércio. Porém, o que está acontecendo lá desde a Copa do Mundo passou de comércio. Passou de regra, passou de lei. Quando eu como contador, tenho a legislação aí. Eu abro empresas, tenho a ciência de todos isso que passa. Só que o que acontece ali não exatamente passa longe disso aí, passa muito longe. Então é o seguinte, o que nós esperamos, o que eu quero aqui, é deixar registrado que a prefeitura dá um início, que é a liberação de alvará, colocando regra. E cadê o ponto final? Espera aí. Boletim de ocorrência eu não vou nem contar aqui. Ofício passa longe. Promotoria já ciente. Prefeitura, prefeito, vereadores, secretários, todos cientes. Cadê o ponto final? Cadê a cassação de um alvará? Cadê? Eu só quero um. Quer jogar a responsabilidade para quem? Polícia Militar. Aí a Polícia Militar... É até engraçado, né? Na hora que eu quero dormir, porque eu fui na reunião, né? Tivemos a reunião lá, né, capitão? Tivemos a reunião, alvará é 11 horas. O capitão, com muito bom senso, virou para os proprietários da Perimetral e falaram, não, pessoal, não vou chegar lá 11h05, não. Eu sei que tem um espaço de tempo para eles ir embora, né? Acabar de consumir. Meia-noite, tá legal? Tá legal.
Reunião com ata registrada, tudo como manda o figurino. O que aconteceu? A polícia militar fez uma operação durante 15 dias lá. Todo mundo uma cabeleza, todo mundo 11 horas, fechando. A polícia militar foi fazer o que ela deve fazer. A população, não ficar lá por conta de perimetral, não. Não foi por causa de perimetral, não. Semana passada, 00:30, 1h. Falei, infelizmente, aí ligar no Copom, ligar para o Tenente Douglas, né, agradecer, que é muito prestativo o Tenente Douglas. Aí quem que fecha o bar? A polícia. A polícia chega lá e, nítido, tira o pessoal, vai embora, e o cara fecha o bar. Prefeitura nesse momento. Cadê? Cadê a cassação do alvará? Simples. Lei está aí, boletim de ocorrência está aí, promotoria está ciente. Cadê? Só isso. Cassação de alvará. Por uma regra. Enquanto não tiver exemplo, não vai consertar. Eu sei os pontos. Olha para você ver, agora eu estou vigiando um cômodo lá, que saiu, que era problemático também, como todos, que saiu. Eu, na hora que o cara vai lá olhar o ponto, o que é isso? Meu amigo, esse aqui está condenado. Se você abrir uma mesa de cadeira aí, eu quero alvará tudo na mão. Olha para você ver, eu estou sendo fiscalizador. Sabe por quê? Porque o governo liberou o MEI, microempreendedor individual, que é uma beleza. Ótimo. Eles utilizam o MEI, porque o MEI ele consegue abrir antes de ir na prefeitura pegar alvará. Aí ele pega o MEI, abre o MEI, põe o bar funcionando, depois a prefeitura chega lá, notifica, ele tem 30 dias para regularizar. Nisso já foi 60. Nisso ele já está lá. Aí sai um, entra outro. Gente, tem que ter regra. Não, regra tem. Não tem regra? Eu só quero saber do fim. Tem o começo, tem o meio e tem o fim. Então, o que eu peço e deixar registrado é isso. Eu gostaria de saber, infelizmente a secretária Cíntia, né, não está aqui. O Chacrinha está presente, mas isso eu sei que é de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Comércio. Conheço muito bem a legislação, eu e o Chacrinha conversamos bastante sobre isso. Mas agora eu queria a resposta. Ela não vai estar aqui, mas depois, com certeza, ela vai ter a oportunidade para ter esse fim. Sei que não é só bares, eu sei que é repúblicas, eu sei que tudo, mas como eu tenho pouco tempo e eu vim demonstrar a minha situação e tomar cuidado. Essa lei, ela amedrontou um pouco os estudantes. Um pouco. Amedrontou uma turma, que é aí que eles fizeram? Saíram da República e foram para a rua. Porque lá na perimetral não é bar, é rua. O povo fica tudo na rua, é só rua. É um carnaval de Rio de Janeiro, Salvador. É rua. Então, isso que deve ser monitorado, que estamos monitorando, a Polícia Militar fazendo um trabalho exemplar, viu, capitão? De novo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E eu tenho ciência, eu falo que eu não posso ficar ligando no Copom, gente. Pelo amor de Deus, a Polícia Militar tem... Olha aí, que nego estourando caixa eletrônica para quanto é lado, e a gente lá por conta de bar. Eu acho um absurdo. Então, eu acho que agora o que está faltando é só a finalização disso aí. Quem não cumpriu a regra, que seja penalizado. Muito obrigado. Obrigado, Zé Jorge. Os dois gostariam de fazer alguma consideração com relação à fala dele? No final? Ok. Convidamos, então, a senhora Érica Aparecida Vilas Boas, moradora do bairro Centenário, para fazer uso da tribuna por até 5 minutos. Boa noite a todos e todas, né? Cumprimento a mesa na pessoa do Coronel Claré, né, do vereador. E até um ato corajoso meu estar aqui, viu, gente, à frente, porque quando a gente escolhe defender uma causa, a gente se coloca em risco também, né? Então, quando a gente chama a Polícia Militar, se coloca à frente, né, de estudantes ou de donos, não dos donos dos bares, né, mas das pessoas que ali frequentam,
a gente se coloca em risco para eles fazerem o que querem com a gente também. E quem nos garante segurança o tempo todo, a gente vai atrás da polícia, mas não está o tempo todo próxima, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da mobilização popular das pessoas que passam, assim, que precisam de lutar para a garantia do cumprimento de uma lei. A gente criou uma lei municipal, né? Mas antes de uma lei municipal, em 1941, tem-se, né, a Lei de Contravenções Penais, que fala sobre a perturbação ao sossego. Depois, no Código Civil, é contemplado no artigo 1277 sobre o direito da vizinhança. Na Constituição Federal fala da segurança, da saúde, da moradia, né, e de tantos outros direitos que a gente tem. A perturbação ao sossego está diretamente ligada à questão da segurança, que quando a gente precisa de fazer um boletim de ocorrência, a gente se coloca ali, fica vulnerável para os estudantes ou para quem está no ato, né? Geralmente as pessoas bebem, que estão nos bares. Então, eu entendo a população quando tem medo de vir aqui à frente se expor. Eu entendo a população quando se sente vulnerável de fazer um boletim de ocorrência, porque na minha casa, como eu já relatei que outras vezes, foram 2 bombas, né? Foram perseguições, foi exposição, né? Foram mais de 100 BOs. Foram várias situações. Mas, em solidariedade aos colegas, né, estou aqui à frente para mostrar para vocês que a gente precisa, sim, de mostrar que a gente não está errado, que a gente está garantindo o direito ao sossego, entendeu? A dormir, à saúde, né? De sair das nossas casas, de sair dos nossos trabalhos, né? E ter o direito de assistir uma televisão em paz, de ler um bom livro, de passar uma noite de sono, né, tranquila, né? Então, eu acredito que há espaços para a festa, e se não atender, as normatizações são fechados. Então, a gente precisa de entender por que o espaço de festa é fechado se ele não atende uma norma, e um bar não é fechado, né? E uma festa, às vezes, numa república não é parada. E, assim, qual que é a diferença, né? E por que precisou de uma lei municipal? Por que precisou de doer no bolso? Mas também eu vou falar dessa importância da mobilização, embora a gente tenha medo, mas a gente precisa de acreditar e se apegar em algo sim, né, que foi a mobilização de um bairro, né, do Centenário, das pessoas que ali moravam, que muitas saíram, que correndo atrás, né, da Polícia Militar, que nos atendeu, né, que, com o vereador, o Coronel Claré, na época também outros militares, e junto com a promotoria, criaram essa lei, mas a lei se esbarrou em alguns empecilhos, e não ocorreram as multas necessárias à época. Então, ficava um trabalho da polícia que morria em algum lugar, né? E não adianta também fazer um boletim de ocorrência ou não ter coragem de chamar a polícia, porque se não fizer o boletim de ocorrência, fizer a representação do boletim de ocorrência e da sequência para outros órgãos também, né, fazer cumprir, como o judiciário, então vai morrer em algum lugar. Eu acredito assim que se está passando... A polícia, eu acho que tem... né, deveria ter autonomia para poder autuar sem o morador ter que colocar a cara. Então, acho que passou no local, verificou que está tendo barulho, acho que poderia, em outros estados, em outras cidades, que assim funciona. Aqui, a gente, infelizmente, precisa de chamar e colocar a cara à tapa. Mas, enfim, coloquemos, né? A gente vê que tem uma representatividade aqui. Mas falar que os órgãos atuando em parceria, né, legislativo, executivo, judiciário, e vou colocar aí a segurança, né, como órgão não independente, mas que está atuando de maneira, às vezes, independente, porque não tem essa parceria, eu acho que funcionaria. Né? Então, ter o diálogo. Onde que está faltando, onde que está esbarrando, onde que não está funcionando. Não vou falar que não melhorou. Né? Muito pelo contrário, porque antes eu, com o Bruno, Lúcia, né, a gente tem mais de 100 BOs. Mais de 100. No número 50 foi criada a lei. Continuamos fazendo para poder aplicar a lei. Né? Ela foi aplicada porque a gente foi na promotoria, ela foi aplicada porque foi lá no Chacrinha, não era com ele, né, Chacrinha? Ele também nos atendeu bem, também lutou para que fosse aplicada, mas melhorou. A gente não dormia de segunda a segunda. Hoje nós dormimos. Né? Quem via minha carinha aqui outras vezes sabe que era chorando, né? Era, né? Parecia assim que eu era a louca, né? da perturbação do sossego, não era, porque uma pessoa sem dormir, se a gente for ver na questão do direito à saúde, procura lá no Google, todo mundo acha os transtornos, os danos que traz a saúde ao perder uma noite de sono. Agora, imagina uma semana de sono. Imagina todo final de semana que o trabalhador, né, o contador, ou a professora, ou a criança que está lá, que chega na sua casa e quer descansar e não descansa. Então, eu só peço, acabou meu tempo, mas eu só peço que os órgãos, né, assim, tentem dialogar
né, e buscar assim atender o clamor, né, da população lavrense. Nós também, vou repetir, movimentamos a economia dessa cidade, e não somente os estudantes e os consumidores de bebida alcoólica. Muito obrigada. Agradeço a Érica pelas colocações e convido o senhor Adalto Barcelos, representando a Associação dos Moradores do Bairro dos Ipês. Boa noite, Coronel Claré, vereador, o nosso amigo que realmente começou a botar ordem na casa aqui em Lavras com relação à perturbação do sossego. Eu vim aqui fazer, não estava escrito para falar, mas eu queria fazer um depoimento. E Chacrinha, meu vizinho, Zé Jorge, Aloísio, e todos aqui que nós passamos. A senhora que falou aqui agora, você tem mais de 100 POs. Eu achei que eu tinha o recorde, mas você tem. Na minha rua, em um bar e 2 repúblicas, eu tenho mais ou menos 30 boletins de ocorrência. Eu moro, tem uma república embaixo da minha casa e uma em frente. E tem o bar do Darcy, que fica a segunda coisa para baixo. E só para resumir para vocês aqui, eu investi 15 mil reais na parte superior da minha casa para isolar acusticamente a minha casa. E fora as ameaças de morte que eu tive pessoas, né, de que se você for, se acontecer isso e tal, eu sempre enfrentei. Eu acho o seguinte, se você cumprir o que a lei manda, o problema é que nós, cidadãos, eu, por exemplo, não, mas a maioria dos cidadãos chama a polícia e não quer aparecer. Se você chamar a polícia, botar a cara a tapa, pegar o boletim de ocorrência, levar na delegacia civil para incriminar a pessoa criminalmente e for para o fórum, a pessoa vai ser penalizada. Ela tem 5 anos que, se ela fizer qualquer coisa, ela está fora da situação de qualquer documento lícito. Isso aconteceu com um menino que morou na República. Ele morou na República, embaixo da minha casa, 4 anos, gozando da minha cara. Ele me pedia sapato social emprestado, que tinha que ir na formatura de não sei quem e tal, mas fazia bagunça e tal. E ele foi assumindo os boletins de ocorrência. E ele era um aluno bom. Ele formou em uma posição muito boa e tinha o direito, recebeu o direito de fazer o doutorado na USP, em São Paulo. Aí, quando pediram a ficha dele, não tinha ficha. Então, as pessoas não entendem a responsabilidade da situação. Você é uma heroína, com 100 boletins de ocorrência. E as repúblicas em volta da minha casa, hoje, já tem uma disciplina em função da lei que você aprovou. Todas as 2 repúblicas estão de pendurada, mas um terceiro boletim de ocorrência, o dono tem que remover as pessoas de lá e sair fora. Então, o meu depoimento é nesse sentido. Com relação ao bar do Darcy, o bar do Darcy passou uma situação crítica lá, nós tivemos atritos violentos e tal. Existe hoje um profissionalismo. O bar, o volume de som, as coisas lá do bar, não incomoda, mas não me incomoda a ponto de ter que chamar a polícia. O que incomoda é a bebedada que sai depois. Gritando para a rua, fazendo estardalhaço e tal, e xingando e falando palavrão. Mas, com isso, eu isolei a parte de cima da minha casa e consigo dormir pelo menos umas 4 ou 5 horas por noite na quarta-feira. Durante a semana é normal. Mas a disciplina tem que acontecer com a gente. Nós, cidadãos, temos que ir atrás e correr atrás. Agora,
eu não tive apoio de um monte de gente na época lá do bairro, que eu chamava a pessoa, não pode, você sabe como é que é, né? Não sei o que e tal. Então, eu enfrentei essa situação sozinho, né? Como, na época, presidente de associação, hoje eu sou secretário, mas tem que unir, tem que trabalhar junto. Inclusive, na época, nós tivemos uma audiência quando estava começando a bagunça no Centenário. O Centenário virou casa de ninguém uma certa época. Era casa de ninguém. Os caras faziam festa na rua e era uma coisa de república palhoça, república não sei o quê. Hoje, em Lavras, as repúblicas são instituições, né? A instituição. Hoje, uma república em Lavras é uma instituição. Tem CNPJ, tem tudo para fazer festa, para fazer isso, fazer aquilo. Então, e aí? Como é que a gente fica? Essa é a questão. Muito obrigado. Nós que agradecemos o seu depoimento. Mais algum morador? Seu nome? Larissa. Larissa de quê, por favor? Larissa de quê? Tem a palavra por até 5 minutos, Larissa. Boa noite, gente. Meu nome é Clarissa, eu estou aqui há 10 anos em Lavras, na UFLA. Eu moro na República, lá na Praça do Gamo, de baixo, no Dr. Jorge. E tem um pouquinho mais que um ano que abriu Cachoeiria Premium. E está, assim, insustentável. Antigamente era de quinta a domingo, aí acabou que os vizinhos reclamaram, começou de sexta a domingo. Ele disse que ia começar a fazer som até meia-noite, acaba que esse final de semana vai ter 2 da manhã. Eu estou num ponto que eu não consigo dormir no final de semana, meu computador fica na UFLA, porque meu tentador. Eu não consigo trabalhar em casa mais. No final de semana eu durmo de dia, meus amigos têm até a prova que eu durmo de dia para ficar à noite esperando acabar o som da choperia para poder descansar. Ou quando eu quero dormir muito, eu misturo remédio para dormir. Eu cheguei nesse ponto. E o último boletim de ocorrência que eu fiz foi no comecinho de abril. Estava numa banda, não sei quem que é, porque eu nem procuro saber quem que é, porque eu não consigo nem olhar. Fiz o boletim, os policiais foram na minha casa. Estava tendo bateria, cantoria, daí o policial foi lá, pediu para baixar, ele baixou, provando que dava para ele fazer um som a noite inteira se ele quisesse, sem incomodar ninguém. Só que aí eu fiz o boletim, fui na delegacia, fiz lá o termo. O dono começou a bater na minha casa. Eu comecei a ficar com medo, vai que ele quer me xingar, porque uma vez eu fui falar com ele, ele foi meio grosso, e daí eu preferi, não falar. Aí, com isso, eu fui na UFLA, com o pessoal do direito, perguntar o que eu podia fazer. Aí eles falaram, não fala com ele, espera marcar audiência, que daí você tem um respaldo para poder ficar segura. Aí a vizinha do lado do ateliê me falou assim que ele ficava na praça esperando eu chegar. Só que como eu saí de casa às 7 da manhã e chego 7, 8 horas da noite, ele não me pegava para sair. Só que ele começava a pegar as meninas da minha casa para perguntar onde eu estava, se eu pedia meu telefone para as meninas. Assim, falei para as meninas, não passa meu telefone porque não dá. Por mais que ele queira conversar com uma boa intenção, eu não quero conversar porque eu cheguei num ponto que eu não tenho mais paciência, gente. Tá complicado. Eu não consigo dormir, meu computador fica na UFLA porque eu não consigo trabalhar em casa, não consigo ver televisão, não consigo ler um livro, não consigo fazer nada à noite. Aí o pessoal fala assim, mas ele baixou o som, só que ele fecha a porta da frente, só que o meu quarto é o do fundo. Então o som dele não isola do fundo, o som fica lá na parte de trás do estabelecimento, vai no meu quarto. Aí acaba que eu não consigo fazer nada, gente. É complicado, eu não sei o que eu faço, eu sou uma estudante, daí o pessoal fala, você mora em república, você não vai fazer nada. Mas minha república, eu sou do doutorado, tenho uma do mestrado, o pessoal trabalha, então a gente não está lá para fazer graça. A gente, do lado, antigamente tinha uma república, os meninos, a gente fez BO até eles saírem. Tanto que agora abriu o ateliê da Gica, a Gica também tem a reclamação que ele coloca as mesas na calçada, suja a vitrine dela, da minha casa ele coloca. Eu não quero falar mais nada, porque ele conversou com um menino lá de casa que nem mora mais lá. Ele falou assim que ia dar R$100 por mês pra gente consumir lá no bar. Só que eu falei, lá a gente mora em 5. R$20 pra cada um consumir no mês lá não dá, gente. Mesmo, eu não vou nem consumir lá. Eu já falei que eu não dou dinheiro para aquele povo. Então, ele continua colocando mesa. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público, anexei o boletim. Na prefeitura, eu mandei na ouvidoria, anexei umas fotos que eu peguei no Lavras Night de fim de semana, que ele tem a ocupação da calçada toda, na porta da minha casa,
Tem uma que o cantor está com o violão andando na rua, assim, a foto está anexada na denúncia que eu vi na ouvidoria. Eu estou salvando foto, eu estou salvando conversa dos vizinhos também, que os vizinhos eles reclamam entre si, mas acaba que não sei se tem alguém da praça aqui. Aí sobrou para mim, que daí quem ficou marcada como a pessoa que denuncia sou eu, ele bate na minha casa. Aí é complicado, né? Obrigada, gente. Nós que agradecemos seu depoimento. Bem, gostaria de passar a palavra agora para o secretário do Meio Ambiente, nosso querido Chacrinha. Infelizmente, até agora, nós não temos a presença da secretária Cíntia, então nós ficaremos um pouco pendentes com relação à questão da colocação de mesas e das licenças para os bares com música ao vivo, mas o Chacrinha poderá nos falar bastante com relação ao uso anormal de residências e também com a fiscalização também nos bares. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento aqui os colegas Capitão Oliveira, Coronel Claré, vereador, que convocou essa audiência pública. E estou, então, aqui como representante da Secretaria do Meio Ambiente para fazer algumas considerações a respeito do que não só foi colocado agora pelos 4 que tiveram a oportunidade de falar, mas também com aquilo que a gente tem vivenciando, né? Tem vivenciado lá com esse problema de perturbação de sossego, né? na Secretaria do Meio Ambiente. Primeiramente, eu queria dizer que eu sou também, o Adalto colocou ali, moro numa região que sofre problemas sérios com relação a essa questão da perturbação do sossego público. Então, eu quero dizer que eu sou também interessado, né, que a gente consiga minimizar ao máximo essa questão. Faço parte também da associação do bairro, lá do bairro dos IPs, né, que o Adalto já falou, somos participantes da associação, atuantes, e temos trabalhado em conjunto também como cidadão, eu tenho também procurado trabalhar. Então, mais do que nunca, eu tenho também interesse direto, né, de estar resolvendo ou minimizando aí essa questão. O Coronel Claré, depois ele vai passar a vocês os dados, eu passei para ele dos números de notificações que foram feitas pela Secretaria do Meio Ambiente com relação à Lei da Perturbação do Sossego, né, e também a Lei dos Ruídos Urbanos, essas 2 leis municipais que nós, no caso da Secretaria do Meio Ambiente, atuamos. Essa questão de alvará, né, essa questão de mesas, de bar, tudo a Secretaria da Indústria e Comércio, né, que é responsável por essa parte. Nós somos responsáveis pela fiscalização, aplicabilidade dessas leis. E como bem colocou o Coronel Claré, essas 2 leis básicas que nós temos aqui municipal, uma que dispõe sobre ruídos urbanos, que foi uma lei que foi aprovada em 2009, proposta pelo Dr. Marcos Xerém, à época vereador, é uma lei que se aplica a empresas que já têm alvará de funcionamento, né, como bem colocou o Coronel Claré, certo? São empresas que, então, são bares, né, casas de show, casas de comércio, né, indústrias que podem trazer problemas, né, à população com essa questão relacionada a ruídos, né, perturbando assim o direito sagrado do descanso de cada um. Essa lei que foi aprovada à época proposta pelo Dr. Marcos, aprovada aqui na Câmara, nesta casa,
é uma lei que existe um limite, né, de decibéis que se aplicam no período diurno, vespertino e noturno, e que também, conforme foi apresentado pelo Coronel Claré, no anexo tem diferenças também de nível de pressão sonora para bairros residenciais, zona central, né, e distritos industriais. Então, em função da hora, em função da região, se tem os limites. E esses limites têm que ser medidos. Então, nós temos um equipamento na Secretaria do Meio Ambiente chamado decibelinho, que nós, então, fazemos a medição sonora daqueles estabelecimentos que têm alvará de funcionamento. Constatada a irregularidade com relação aos níveis de pressão sonora, nós fazemos uma notificação, conforme determina a lei, fazendo a notificação, e numa reincidência, nós fazemos então a aplicação de multa, como já foi colocado aqui pelo Coronel Claré, né? É um valor ali considerado, né, com relação à multa. Bom, aí nós precisamos, nesse caso aqui, de contar com a fiscalização. E aí a gente esbarra numa questão básica, né? Não é desculpa, mas é uma realidade. Nós temos 5 fiscais do meio ambiente aqui em Lavras para trabalhar, certo, na fiscalização de toda a legislação, a aplicabilidade de legislação ambiental em Lavras. 5 fiscais, apenas 5 fiscais que atuam nessa, não só na aplicabilidade da perturbação do sossego, não, é de tudo. Tá? É fiscalização de lotes, de lotes sujos e tudo mais. Então, é a primeira questão. Tá? Mas, o que nos leva a atuar sob demanda. Nós não temos como fazer, infelizmente, por uma infraestrutura que não é compatível com o tamanho da cidade, com o tamanho do problema, nós não temos como fazer uma atuação preventiva que seria o ideal. Fazer essas medições aí até antes que houvesse aí uma denúncia. Então, essa lei dos ruídos urbanos, das empresas, sempre que a gente recebe vamos dizer, uma provocação na secretaria, seja através de ouvidoria, seja através de boletim de ocorrência, o fiscal faz a medição sonora e nós fazemos então a aplicação da lei, caso a irregularidade seja constatada. Então, por isso que é importante a questão do BO. O pessoal fala, não, mas o BO é importante para a gente, ouvir a teoria, porque só assim a gente tem condição de atuar pela limitação de infraestrutura que nós temos, né? Principalmente no tocante a número de fiscais para atender toda a cidade de Lavras. Essa lei do Dr. Marcos, de 2009, ela já foi regulamentada, igual o Coronel Claré já falou, né? Já a aplicabilidade dela já é imediata. Aí a gente volta então para a lei que foi aprovada aqui pelo Coronel Claré, aqui na Câmara, a lei de 2017, que ele mencionou aqui, que dispõe sobre a perturbação do sossego pelo uso anormal da propriedade, que não tenha horário de funcionamento basicamente, né? E que qualquer perturbação provocada, principalmente pela repúblicas, né? Que é o problema mais sério, a gente então procura atuar aqui com relação a esse aspecto. Agora, essa lei,
Coronel Claré sabe disso, o capitão também sabe disso, a gente tem, é a mesma coisa, a gente tem atuado sob demanda. Não tem como a gente estar podendo fazer uma atuação que seja preventiva. E nós encontramos dificuldades com relação à aplicabilidade dessa lei, pelo fato dela não estar regulamentada, né? E também pelo fato assim, que a gente está trabalhando, aí entra a questão da polícia militar. Nós estamos estabelecendo um convênio com a polícia para que a polícia possa, né, ao invés de fazer o PO ir para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Secretaria notificar, multar, eles já possam fazer essa aplicabilidade da lei. Mas para isso nós estamos tendo um convênio, semelhante ao que tem para o trânsito. Né? Para o trânsito, a Polícia Militar tem o poder, né, de realmente atuar com multas, né, com relação a essa questão. Então, aí entra a questão que não está previsto no orçamento desse ano. Para estabelecer esse convênio, nós temos que ter algumas contrapartidas em termos para que eles possam ajudar na aplicação da lei. Logicamente, nós temos que dar uma contrapartida também, a semelhança do que acontece com o trânsito. E aí, por questão orçamentária, a gente não tem esse previsto para esse ano. Mas aí, o que nós estamos fazendo? Trabalhando um convênio com a polícia, que está no jurídico da prefeitura. Esse convênio vai ter que passar aqui pela Câmara, o Coronel sabe disso, eu já falei com ele. Isso é um trabalho demoroso, porque cai na jurídico, a coisa estica. Nós temos que tirar recursos de outras fontes para passar para esse convênio que nós vamos estabelecer. Então, a gente acredita que o mais rápido possível a gente tem a condição de melhorar com a atuação aí da nossa polícia, né, polícia militar, já com esse poder aí de poder realmente aplicar essa lei. Então, nós tivemos muitas dificuldades, né? Mas a lei é excelente e a gente tem procurado, o coronel vai passar uns números para vocês. É lógico que a gente sabe que não consegue resolver todos os problemas de uma vez, né? Num prazo curto de tempo. As coisas se arrastam, né, de uma maneira que foge ali a nossa capacidade de atuar. Não é desculpa, não, é a realidade de poder público, é a realidade de tudo é licitação, tudo é isso, é orçamento, é mudança de convênio, é tudo uma burocracia necessária, mas que arrasta por muito tempo e vai complicando. E como eu disse desde o início, eu sou também diretamente interessado que todas essas questões relacionadas aí à perturbação do sossego e ruído urbano seja resolvido, que a gente consiga diminuir. A gente tem trabalhado para isso. Agora, é lógico que a gente não consegue atender a todo mundo. A pessoa chega lá, chega bravo, com razão, né? A gente sabe, mas essa lei é muito boa na medida que a gente envolve também o dono do imóvel, né? Ele é corresponsável. Então, aí já é uma ajuda muito boa, porque à medida que ele é notificado, ele vai atrás, né? Vai atrás, porque ele não quer também ter que assumir essa parte que a lei imputa, né? Ele é corresponsável também junto com o pessoal da República. Então, agora, assim, no geral, a gente tem percebido, e até pelo depoimento que foi feito aqui, tem melhorado. Não é ideal, não vamos atingir o ideal, não vamos. Mas a gente não pode abandonar e desanimar e continuar
continuar com essa mobilização, que foi falado aqui, que é importante. O pessoal pode nos procurar lá, a gente procura da melhor maneira possível estar tentando resolver essas questões, mas no primeiro momento é essa colocação que eu faço e depois fica à disposição aí para. Tá? Agora, essa questão da. A lei foi aprovada. Sim. Pode fazer uso da tribuna. E ela está sendo aplicada? Eu não estou entendendo. Está sendo aplicada na medida Então, do está possível. gerando multa. Está gerando Está gerando notificações e está gerando multa. algum proprietário está publicado, se eu tenho conhecimento. Permite uma parte aqui, eu fiz uma solicitação ao Executivo de quantas e quais residências já foram notificadas e quantas e quais foram multadas. E eu tive a resposta essa semana. Foi emitido 2017, 2018, 101 notificação de pessoas, 121 advertências. Dessas 121 advertências, ela se resume a 76 residências, uma vez que em uma ou outra residência pode ter mais de um notificado. Pode ter o proprietário, pode ter aquele que utiliza do imóvel. Então, 76 residências foram notificadas. Dessas 76, 7 incorreram em multas pela reincidência. Depois eu tenho a relação de todos aqui, vocês depois se quiserem ter acesso, eu compartilho com vocês. Então foram 121 pessoas notificadas, o que equivale a 76 residências, e geraram 7 multas pela reincidência. Eu gostaria de pedir ao secretário também que esclarecesse aqui para o cidadão que, não obstante a parceria com a Polícia Militar, e essa parceria é única e exclusivamente para o encaminhamento do boletim de ocorrência, mais nada, porque o trabalho da Polícia Militar independe da aprovação da lei. Basta o cidadão solicitar, a Polícia Militar vai lá e registra o RES, ou o BO, como é mais popularmente conhecido. Esse convênio é único exclusivamente porque a Polícia Militar passa automaticamente para a Secretaria de Meio Ambiente todas as ocorrências de perturbação do sossego. Tá? Mas o secretário, eu gostaria que ele confirmasse aqui que, não obstante o repasse, o próprio cidadão ofendido pode imprimir o seu boletim de ocorrência e levar na Secretaria de Meio Ambiente. Confere essa informação, secretário? Eu já queria, um momentinho. Eu queria só esclarecer uma coisa. Eu tive uma informação que a imobiliária entraram em justiça para suspender os efeitos dessa lei. Isso é verdade ou não? Eu ouvi falar isso aí, mas não recebi nada oficialmente. Não recebi nada. Oficialmente não tem nada ainda. Nada. Eu ouvi, mas não recebi oficialmente nada. Eu que ouvi também foi isso. Eu também ouvi essa informação, mas não sabia nada. Mas não oficialmente eu não fui acionado, chamado para testemunhar, para. Então, para a lei ser aplicada, não precisa ser regulamentada, é isso? Não, é que fica, a partir do momento, porque tem alguns pontos que começam a dar conflitos. Então, a regulamentação vem para aperfeiçoar a lei. Basicamente, a regulamentação ela atribui atribuições. A Secretaria de Meio Ambiente faz isso, a assessoria jurídica faz isso, o Conselho responsável pela análise dos recursos faz isso. Basicamente, a regulamentação é isso. Mas a lei não obstante a regulamentação, não. Ela é válida desde fevereiro de 2017. Porque a cada boletim do registro, eu faço uma carta ofício e levo na Secretaria do Meio Ambiente. O que é feito em cada carta que encaminha para a Secretaria? Junto com o boletim. Então, o importante é que a gente notifica, certo? Que tem um problema, que ocorreu um problema, e dá-se um prazo para poder resolver o problema. Aí, quando se tem um segundo BO que não resolveu o problema, a gente aplica a multa. Aplica-se a multa, que é com a responsabilidade do dono do imóvel e do morador. Porque
aí, se está aqui, né? E, por favor, caso não esteja aqui, pode me comunicar. Só deixa eu complementar. A gente está buscando essa lei, está trazendo arrecadação para o município. Qualquer pessoa também, além de entrar na vara criminal, pode entrar também na civil. Então, eu estudei vários casos ocorridos, não só aqui em Minas, mas no Brasil todo, pessoas mostrando, comprovando que houve perturbação, porque está no Código Civil. Né? Está lá o artigo direito da vizinhança, um direito. Então, no próprio contrato das imobiliárias, se eles estão entrando no país, está achando que está subestimando a inteligência da população, subestimando uma lei federal. Porque no próprio contrato tem que contemplar a questão da perturbação social, do uso apropriado, né, devido da propriedade, do uso normal da propriedade. Então, se isso não é feito, né, ninguém está pedindo nada para si, porque a gente poderia entrar na vara civil, a gente poderia pedir para nós, individual, mas a gente está pensando em algo que não é individual, que é algo que acontece e que sobrecarrega o trabalho da Polícia Militar. Que já foi constatado, acho que em 2016, 2017, 70% das chamadas de boletim de ocorrência, das chamadas, era por causa da perturbação social. Então, eu acho que tem que estar aí, eu acho que tem que pensar tem que, para além do que é do município, do que é federal. E aí eu acho que precisa fiscalizar, então, as imobiliárias, se elas não estão contemplando seus contratos, a questão da perturbação social. Então, tem um órgão agindo de maneira indevida. Se isso acontecer, eu não estou afirmando que isso está acontecendo. É uma briga grande que a gente compra, né? Quando vai falar de algo que é grande, que acontece em Lavras e tudo, a gente sabe como que é muito bem movimentada a questão dos altos aluguéis em Lavras. Mas, enfim, é algo para além do município. Né? É uma lei federal. Tá? Só queria colocar isso. Eu só gostaria de esclarecer que a lei municipal, né, ela não prevê a obrigatoriedade, né, da imobiliária de acrescentar isso. Mas tão logo a lei foi aprovada, nós fomos procurados aqui na Câmara por representantes de diversas imobiliárias, que inclusive solicitaram prazo de 60 dias ao Executivo, para que eles pudessem alterar os seus contratos e incluir essa cláusula nos contratos. Então, esse prazo ele foi, eu não sei se ele foi cumprido pelo Executivo, é uma solicitação encaminhada ao Executivo, depois eu não tive retorno disso, mas já existia desde fevereiro de 2017, essa preocupação das imobiliárias em se adequar à legislação para não prejudicar o proprietário do imóvel. Então, testemunho que eu presenciei, porque estive aqui recebendo representantes imobiliários e depois encaminhei para o Executivo, porque depois de aprovado, somente o Executivo poderia falar sobre a questão de ir mais do que o prazo regulamentar para cobrança. Tá? Gostaria de passar a palavra para o capitão Oliveira, que pudesse falar para nós um pouquinho sobre a estatística da perturbação do sossego e, na oportunidade, parabenizar a Polícia Militar pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em Lavras, a forma que tem atendido a população, não só na questão da perturbação do sossego, mas em todas as outras questões relacionadas a criminalidades e contravenções. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o nosso vereador, o Coronel Claré, os demais moradores e todos aqui presentes nessa sala. Eu já perdi a conta de quantas reuniões eu já tive com relação à perturbação do sossego. Por um lado, eu fico aliviado, né? Porque a gente podia estar tratando aqui de homicídio, roubo, uma série de coisas aí que. Mas a perturbação do sossego, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes demandas da cidade de Lavras. E, corrigindo a senhora Érica, já chegou a ponto de 80% das demandas de 190 no final de semana serem decorrência de perturbação do sossego. Então, a gente deu um esforço imenso um fato, uma questão que a viatura deixando de patrulhar e garantir a segurança cidadão. Lembrando que a Polícia Militar, o 190, é um serviço de emergência. É a mesma coisa que você chegar na UPA e ter um acidentado grave e ter um cidadão com dor de cabeça. Às vezes você vai deixar de atender uma pessoa vitimada de uma questão grave, e
questão que nada mais é que um problema de convivência. Essa questão da perturbação do sossego nada mais é que a falta de respeito entre as pessoas. Porque para se viver em uma sociedade, são necessárias regras. E numa sociedade que nós chamamos de leis. Então, dentro desse princípio, eu vou esclarecer aqui como a Polícia Militar atua de ofício, que são as questões penais. Hoje, a Polícia Militar ela pode atuar de ofício em duas circunstâncias. Dentro da contravenção penal, que é a perturbação do sossego, e como todos sabem, pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, basta a pessoa estar perturbada, seja por qualquer coisa, mas há necessidade de termos uma vítima. Infelizmente, não somos nós, a Polícia Militar, que tem essa interpretação. Independente disso, como cidadão liga no centro do governo e alega que está sendo perturbado, está sofrendo perturbação, mesmo sem identificar, se nós tivermos os recursos disponíveis e isso não vai comprometer a segurança da cidade, nós atuamos sem problema. Mesmo não havendo essa previsão legal. Chega no local, seja uma república, seja num estabelecimento comercial, e muitas vezes solicitando para o cidadão, baixa o som aí para perturbando, sem precisar citar ninguém. Agora, quando isso extrapola a questão do bom senso do autor, aí é realmente a necessidade de tomar as providências legais. Aí nós temos que acionar a vítima. Ele tem que deixar isso bem claro. Dentro desse registro, dessa providência que a Polícia Militar toma, nós temos a média aí, por ano de 300 a 350 registros de perturbação do sossego, por ano. Mas multiplica isso aí por 10 de atendimentos de perturbação. Então pode colocar uns 3.000 registros aí, registros não, atendimentos de perturbação do sossego que deixaram de ser registrados. E muitas vezes é só a visita da viatura no local que está perturbando. E outro meio que a gente pode atuar é dentro da poluição sonora, que aí exige também outras questões, como a medição dentro das normas da BNT, que aí entra mais a questão da Polícia Militar de Meio Ambiente. O Chacrinha aqui pode até detalhar, acho que é muito próximo à atuação. E nós atuamos nesses dois sentidos. É claro que muitas vezes a polícia vai além, porque dentro da existência da polícia, que é servir e proteger, muitas vezes a gente vai além da lei, que foi o caso mais recente da perimetral. A perimetral realmente extrapolou todo o consenso. Nós começamos, como bem falou o Júnior, na Copa do ano passado, onde acho que muitos senhores se depararam com a situação de realmente fechar a rua. Aquilo ali já estava entrando na questão de segurança pública, de desordem mesmo. Não consigo achar outra palavra. Entramos num caso de desordem. Que a polícia chegou a um ponto que não teve outro meio senão o uso da força. Imaginem o que é isso. É o esforço derradeiro. Nós tomamos todas as medidas legais, acionamos o Ministério Público, a Prefeitura, mas chegou um ponto que se perdeu o controle. Tivemos diversas prisões, tivemos, como o Júlio falou, usar munição de borracha, gás de pimenta, para dispersar uma multidão que estava em desordem. Aí eu fico pensando, como chegou a esse ponto? Como nós, o que eu digo não é a Polícia Militar, nós, sociedade organizada, deixamos aqui chegar nesse ponto. Para termos que usar de força. E isso levou ao caos humano. Volto a dizer, acaba que a polícia não tem muito o que fazer, a não ser que está na lei, o limite da nossa atuação é na lei. Mas isso não impede de irmos além e acionar aquele
fizemos várias reuniões, a prefeitura apresentou as dificuldades que ela estava tendo. Recentemente nós tivemos uma reunião envolvendo a prefeitura, representantes dos comerciantes daquela região, moradores, e sentamos aqui, fizemos um acordo bem claro. Olha, a prefeitura, vamos fazer o seguinte, a polícia militar vai lá durante 15 dias, para fazer o papel dela nas vias públicas, evitar a perturbação, mas vamos fazer o seguinte, fiscalização do funcionamento. Porque senão fica só a polícia militar. E ela tem até esse papel de garantir o poder de polícia dos outros órgãos. Então basta um fiscal lá, eu até brinco, pode ser meio fiscal. Se ele for lá, a polícia vai lá estar apoiando. Mas isso aí é competência exclusiva da prefeitura. Por isso a necessidade do convênio. Porque senão a gente vai fechar e pronto. Nós constatamos a questão do alvará, funcionamento tem 11 horas, mas os senhores veem como a questão está expandindo, né? Nós estamos tendo um problema lá no final da cidade. Colinas, Rio Bonito, perturbação do sossego. Quem está causando? Um local chamado Camuá. E tivemos uma festa rave lá na véspera de feriado, dia 30 de abril e dia 1º de maio. Isso foi uma terça-feira, terça para quarta, se não me engano. Polícia Militar foi no local, alvará de funcionamento. Até que horas? 7 horas da manhã. E o som doeu até 7 horas da manhã. Então, é isso que a gente tem que colocar em pauta. Será que tem necessidade disso? A quem isso beneficia? Então a gente tem que entrar no bom senso. Como bem falou a senhora Érica, a gente tem que sintonizar as demandas. A prefeitura, polícia militar, moradores, Ministério Público, juizado especial, né, que é para lá onde vão todas as ocorrências, né, de perturbação, que é uma contravenção penal. Tudo isso tem que entrar numa sintonia. Porque se cada um for para um lado, está certo. A questão das multas, a aplicação da lei municipal. O REDS que é registrado, ele está à disposição de qualquer um. É um documento público. Então, você de posse disso, não há necessidade da polícia encaminhar mediante convênio. Vai facilitar, vai facilitar e muito. Mas você, morador, se sentir preocupado, você pode tomar a providência de pegar o REDS. Você pode sair daqui com o REDS na mão, já caminhar na prefeitura. O que a gente está tentando chegar aqui é colocar cada um no seu devido lugar de responsabilidade. Porque nós, da Polícia Militar, a demanda é cada vez maior. A demanda é cada vez maior. E eu entendo os senhores moradores. Porque sábado, domingo, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o único telefone que atende é o centro também. Eu entendo. Mas a gente tem que entrar num acordo. Rever questão, entender que a expansão desse problema está voltando, a gente teve um recuo, mas está voltando, e está abandonando o centro. Tá? Esse problema não é mais só da área central. Nós temos o sítio do Regis, que pela localização dele, o som expande uma área enorme. Tanto é que já tivemos que fazer atuações e eventos que não tinha hora da prefeitura, não tinha bombeiro, não tinha juizado, não tinha nada. Olha o papel da polícia militar. Detectou uma falha, acionou todos os órgãos para evitar que o evento ocorresse. O papel da polícia militar? Não.
está ali, que tem o alvará, que tem um responsável, que tem o CNPJ, que pode ser penalizado, que inclusive pode perder o alvará de funcionamento. Né? Entra a questão do alvará. Né? Eu entendo se permite funcionar até 11 horas, tem que ser até 11 horas. Mas a gente tem um bom senso que ali também são trabalhadores. Como bem falou na nossa ata, a gente não quer privar ninguém de trabalhar, de maneira alguma. Mas todos nós temos que respeitar as regras. Um advogado não tem que fazer a prova da OAB, eu não tive que fazer um concurso público para ser policial militar. Então, senhor comerciante, o senhor também tem que seguir as regras. Exercer a sua profissão. Mas temos um bom senso, falar, não, até 11 horas, tudo bacana, vamos dar uma margem de 1 hora, para a pessoa dispensar, devagar, sem problema, sem ter prejuízo. Só que, como é que são as coisas, né? Resolvemos, passamos 15 dias lá fazendo a operação, resolveu, é igual o mato, a gente corta, e quando sai, o mato volta a crescer de novo, quando a gente depara, o mato está grande de novo. Já está lá, ainda tem 1 hora, até 2. Aí a gente volta àquela. Acho que a questão que assola o Brasil, a impunidade. Enquanto alguém não for responsabilizado, vai, infelizmente. A própria atuação da polícia é uma coisa que eu aprendi. A polícia só atua quando tudo já falhou. Quando chama a polícia é porque conversa, a lei, o conselho, tudo falhou e chama a polícia. Tem que chamar a polícia sempre. Será que a gente não consegue resolver isso antes? Pode chamar. Pode chamar. Mas eu acho que a gente pode resolver isso de outro jeito. Né? Então, como o secretário falou, né, realmente é um déficit fiscais para fazer tudo isso. Realmente complicado. A gente está vislumbrando a questão do convênio em 2 sentidos. Para a lei de perturbação e um segundo convênio para a polícia, ser delegada da polícia militar, poder de fiscalização aos comércios. Porque hoje nós não temos competência para fechar o estabelecimento. Mas se for firmado um convênio, isso é possível. Isso está em análise. Aí entra a questão de multar, a questão de mesa, cadeira na calçada, por não respeitar o horário de funcionamento. Gentileza, então essa análise de convênio está sendo feita na prefeitura e a polícia militar em Lavras ou esse é nível de estado? Nível municipal. Então, talvez, senhora, o que a senhora citou, isso pode existir em outras cidades mediante convênio. A questão de fechar o estabelecimento, tudo isso, pode haver um convênio. Poderíamos também, então, propor também uma lei municipal, então, para garantir esse poder, não, capitão? Desculpa. Normalmente residência. Ah, tá. Residência chamada, você mesmo falou que quando chama, vai lá fazer a orientação. Ah, não, sim. Então, você vai lá fazer a orientação nos nossos casos. Tá. Então, até a questão municipal, senhor, a grande questão é mediante convênio, né? Porque a gente não pode atuar de medida administrativa sem o devido convênio entre os órgãos, né? Mas a gente tem que também estudar, verificar se não é necessário também a lei municipal regulamentando isso, né? Uma vez que a lei hoje garante esse poder apenas aos agentes do município, né? Então, vamos estudar juridicamente essa questão, e se for constitucional, legal, podemos inclusive propor iniciativa dessa casa, né? Essa lei que aí facilita, inclusive, a celebração do convênio e dá o respaldo legal a nível de legislação municipal também da Polícia Militar. Bastante interessante. Então, só para concluir, senhores, eu volto a reafirmar o compromisso da Polícia Militar em realmente atender os cidadãos, os anseios do cidadão, né? Porque realmente a perturbação ela perturba
só o cidadão, mas também a própria Polícia Militar, devido ao grande número de demandas. E, como eu até falei numa recepção de alunos da UFA, você, aluno, está chegando agora, para você vai ser a sua primeira festa. Mas, às vezes, para o morador lá que chamou a polícia, é a 100ª festa. Então, tenha esse bom senso ao chegar, tenha essa consideração por quem já fez, quem já está aqui há vários anos. Né? Então, tenha esse respeito, essa consideração. Muito obrigado pela palavra e qualquer dúvida, estou à disposição de esclarecer. Senhor Adalto, o senhor gostaria de dar uma pergunta, por gentileza? Na realidade, não é nenhuma pergunta, é uma consideração. Toda a situação que eu passei, a perturbação do sossego lá na minha residência, eu fui muito bem tratado pela Polícia Militar e agradeço, e fui muito bem orientado. E por essa orientação é que todos os meus coletivos de ocorrência, todos, sem exceção, deu punição. E com essa punição, na realidade estou falando eu porque fui eu sozinho mesmo, conseguia disciplinar o ambiente que eu vivo. Porque as pessoas já sabem, se fez alguma coisa, dá no pau, não tem conversa. Eu nunca chamei a polícia sem ir lá falar assim, meu amigo, essa semana eu tive que chegar na minha sacada e falar assim, ô, vamos dormir agora? Vamos dormir todo mundo junto? Aí entra todo mundo para república, né? Tudo bem. São coisas assim. O problema maior é o seguinte, porque entra um cara, ele pega, assume a responsabilidade, aí ele viu as consequências, some da república, entra outro, e o negócio vira uma bola de neve, né? Quer dizer, na realidade, é um país envolvido, né? Educação, nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Infelizmente. Mas, se a gente cumprir o que é o nosso direito de fazer tudo, eu tive vizinhos lá na época que eu chamei para participar comigo. Não vou não, porque eu não posso. Sabe o que eu quero? Sei lá. Eu falei, realmente, você tem que ter medo de algo de recurso, não, você cumprir, é o nosso direito. Bom, e assim foi indo, e eu acho que todo cidadão de Lavras tem que cumprir toda aquela burocracia que existe, de fazer um boletim, de entregar no Ministério da Secretaria, né, de Meio Ambiente, de ir lá na delegacia civil e se apresentar lá junto com o juiz no dia da audiência que vai acontecer lá no Tribunal de Pequenas Causas. Se não for dessa forma, as coisas fazem, não vai fazer nada, não, só chamar o polícia, não faz nada. Agradeço outra vez a participação do Adalto. Gostaria de destacar de todas as falas, duas falas em especial. Primeiro, a própria Adalto falou sobre a importância do cidadão levar até o final do processo, né, todas as medidas necessárias. Por isso que ele depara muito com o atendimento, onde chega lá, constata a perturbação, mas a vítima não quer dar o seu nome, não quer se identificar. Por isso que ele vai lá, solicita apenas e volta para casa, praticamente um tempo perdido. E outra coisa, uma fala da Érica aqui também, gostaria de destacar, e existe um mito, né? A UFLA move a economia da cidade. Estou cansado de estudar isso. Lógico que a UFLA move a economia da cidade, isso é óbvio. Mas para cada aluno do Vanderbilt da UFLA, tem 5 na fila de espera querendo ir para Lavras para estudar. Então é isso que nós temos que conscientizar. Entendeu? É isso que nós temos que conscientizar. A UFLA vai continuar gerando economias, o comerciante precisa ficar preocupado. Porque para cada aluno do Vanderbilt trocar a UFLA por outra universidade, tem 5 na fila de espera querendo essa vaga, querendo estar ali, estudar, garantir sua graduação. A Clarice deu o seu depoimento aqui, está aqui para estudar, né? Não para poder perturbar a vida do seu vizinho, do cidadão. Gabriel, um comentário aqui, o seguinte, a UFLA, todo mundo fala da UFLA, mas só a UFLA não. Os estudantes da unidade são tão bagunceiros que na UFLA. Sim. Até mais a UFLA. Sim. Sempre é a UFLA. Sim. Não é só a UFLA, não.
Com certeza. Eu citei o caso da UFA aqui por causa desse mito, né, de que move a economia. Eu acho que move a economia com certeza. Mas se sair um aluno pandeiro, tem que ser na fila de espera. Lógico que a questão da perpetuação do sossego não tem instituição de ensino superior específica, né? Com certeza tem das outras também existentes em Lavras, né? Você vai fazer uma observação aqui? Pois não? É o seguinte, eu dei uma olhada aqui na Câmara de 2001 a 2013, inclusive o Neto Chacrinha foi vereador. Nesse período, nós pelejamos com o vereador, pedimos, eles nunca acharam uma solução para o problema das repúblicas. Você assumiu e mesmo no mês você achou a solução. Eu queria te parabenizar por isso. Agora, eu queria destacar aqui duas omissões muito grandes. Primeiro, pela quantidade de repúblicas que teve, a quantidade de pessoas que são perturbadas, e São Vitória aqui não era uma cabeça de gente, então está quase vazio. E a segunda observação é o seguinte: a grande omissão do vereador, porque nós temos 17 vereadores, e só está você aqui. Esses vereadores são representantes do povo, como eles são eleitos, ou são representantes do boteco, baterdeiro, do estudante. Eu gostaria de deixar essa observação aqui, porque eu acho uma mistura de 17 vereadores, está só você aqui. Parabenizo você por isso, pela iniciativa, e acho uma vergonha esses 16 vereadores se omitir no ouvir dessa conversa pública. Muito obrigado pela aula. Bem, Celso, para a gente poder fechar nossa audiência pública, eu gostaria de sair daqui com algumas metas. Pois não. Só um minutinho. Eu gostaria também de agradecer a participação de vocês, né, do capitão, do senhor, mas eu gostaria de salientar uma coisa. Lá na UFRA, quem caminha lá, né, nós estou vendo aqui a presença do tenente Davi, que anda muito lá, muitos de nós aqui, a gente vê que aluno lá não dá um tapa numa lixeira. Eu lamento muito, como o nosso vizinho disse ali, que os outros vereadores não estão e nem o reitor da UFRA. Porque quando a gente pediu ele que participasse da reunião de braço, ele disse que do portão para fora ele não ia se envolver. Então, lamento muito, né, de se omitir. Para mim, ele se acovardou de se omitir. Né? Agora, com relação a essa situação que a aluna falou aqui, a gente vê que é um número até maior. Quando a gente fez o baixo assinado contra a República, a gente foi impressionado de ver o número de alunos que foi à minha casa pedir para assinar o baixo assinado, fazer um baixo assinado. E quando eu perguntei para os alunos, é porque vocês querem assinar? Porque nós viemos aqui para estudar e nós não suportamos mais esse barulho nessa república. Então a gente vê que tem muitos alunos bons, nós não estamos contra os alunos, né? A gente quer apenas que o nosso direito de descansar seja respeitado. Nós garantimos, senhor, que 99,9% dos estudantes estão aqui para estudar. Infelizmente, esse 0,01% faz o barulho que causa esse problema tão grave aqui para nós. Viu? Permite? Pois não, Danilo. Eu queria só fazer uma consideração aqui, mais diretamente ao Chacrinha, como secretário, né? Na verdade, o comentário que eu vou fazer, Chacrinha, não é nada direcionado à administração atual. É o que eu percebo desde que eu acompanho um pouco da política, que muita coisa na política eu costumo falar, quando eu fui vereador, eu comentava com os colegas, muita coisa que envolve a política acontece quando há uma vontade política. E você falou das considerações com relação às limitações de fiscalização e tudo mais, e eu sei que é real, eu acompanhei muito de perto o orçamento, essas coisas tudo, o tempo que eu fui vereador, então realmente eu sei. Mas assim, eu percebo, não só nessa administração, como nas anteriores, que muita coisa, quando o político ele quer que aconteça, acontece. Então, por exemplo, vou citar algumas coisas, só para um paralelo. Eu tive na sua secretaria ontem, né, que foi lá te cumprimentar, um vizinho lá pôs uns materiais no passeio da minha casa. Já há uns 6 meses. Eu pedi para ele tirar, falei, isso vai dar multa, vai dar problema. Ele foi enrolando. A semana passada chegou a multa lá. Uma multa justa, porque estava cheio de material dele lá e tudo. Só que o passeio contorna assim. Na frente do passeio estava totalmente de mato, que seria no asfalto, entre o asfalto e o meio-fio. E na virada, aí eu cheguei lá com o servente para corrigir o problema, mandei chamar o rapaz e tomei a iniciativa.
Aí depois eu brinquei com a menina, sou funcionária, falei para ela, ó, eu fiz o trabalho da prefeitura e do vizinho que aproveitou do meu passeio. E paguei para fazer isso, e o rapaz falou para mim que ia pagar só metade, eu falei, não precisa pagar não, eu pago. Mas não que estivesse errado a autuação que foi lá. Mas, por exemplo, a prefeitura, como várias épocas, ela às vezes não consegue cumprir o que é devido de fazer a limpeza ali. Mas ela, paralelamente, ela achou fácil me multar pelo meu erro ali. Tudo bem, eu estava errado, fui lá e consertei. Mas o que eu quero dizer isso, com relação, por exemplo, a outros setores do município, questão de construção civil, por exemplo, quanta multa foi implantada, quanta coisa que prejudica o proprietário aí, nessa gestão mesmo e outras, mas principalmente nesse mandato, que penaliza, com certa razão, mas com certo exagero também. Então a gente percebe que às vezes quando há uma vontade política de pegar aquele ponto ali, aparece mais fiscal, aparece mais isso, de uma maneira que o contribuinte está recebendo a multa. É um degrau no passeio, às vezes uma rua de muito acrílico está recebendo, isso, aquilo e tudo. Então, nesse caso aí, não é indireto para ninguém, mas como secretário, que tentasse passar essa visão de que haja essa vontade política, né? Principalmente os administradores que estão à frente. Porque se não houver essa vontade, não, vamos atacar nesse setor que precisa ouvir o clamor de todos esses que estão sendo prejudicados. Aí sim eu acho que pode acontecer. Não é fácil, há desalimentação de funcionário, de tudo. Mas em outros setores a gente tem visto aí. Eu comentei com ele aqui na hora que você falou. Eu tenho um lote lá no Vale do Sol, lá de uma pessoa que ele também conhece. O lote está escondido lá praticamente, no beiro do buraco. Há pouco tempo a prefeitura, mais de um ano, fez uma correção lá no asfalto e o resto do asfalto ficou mutuado quase em frente ao lote dele lá. Pois o pessoal do meio ambiente foi lá, multou o lote dele com um mato que estava acima do normal e o monte estava lá. Ele tentou reclamar, não adiantou, ele teve que fazer limpeza. Então, assim, eu falo que às vezes a administração ela tem que olhar para esse lado para ela não gerar essa descrença no contribuinte que só ele é cobrado. Então é só isso que eu queria passar, de esse empenho, nesse sentido de que haja uma vontade para que isso possa acontecer. Obrigado. Bem, senhores e senhoras, como eu estava falando, para a gente poder finalizar, eu gostaria de sair aqui com algumas ações práticas. Então, eu fiz algumas anotações aqui e gostaria também de sugestões de vocês. Primeira coisa, seria um requerimento para a Prefeitura Municipal de Lavras, solicitando a relação dos bares com autorização para a música ao vivo e até que horário de funcionamento. Também isso aí para a gente poder compartilhar com vocês, tá? Na nossa página e também com a Polícia Militar. Eu acho que é uma informação interessante, porque aí ele já, o posicionamento ele já sabe quem está em situação regular e quem está em situação irregular. Um requerimento também para o Executivo solicitando a relação dos bares com licença para mesas e cadeiras nas calçadas. E vamos estudar também, junto com a nossa assessoria jurídica da Câmara, a constitucionalidade dessa Câmara propor ao Executivo uma lei atribuindo poder à Polícia Militar para poder fazer a fiscalização também desses bares que são os maiores causadores de perturbação do sossego. E gostaria de ouvir se tem mais alguma sugestão que nós possamos anotar para sairmos com essa audiência pública aqui. Eu não sei se vocês topariam talvez uma denúncia de fato para o Ministério Público, que a gente pudesse linkar uma maior quantidade possível de reclamações e solicitar também do Ministério Público uma ação mais firme sobre a questão da fiscalização. Não sei se vocês concordam com isso. Concordam? Então eu preciso que vocês me municiem de informações das ações que vocês já realizaram, dos documentos que vocês já têm, que vocês citaram aqui hoje nesta audiência pública, para que nós possamos formalizar essa denúncia de fato. Lembrando que a denúncia de fato ela pode ser feita por qualquer cidadão ao Ministério Público, solicitando providências sobre alguma coisa que está fora da normalidade na nossa municipalidade. Tá? Então eu vou contar com vocês, podem me procurar individualmente no meu gabinete. Tá?
Vou deixar para quem se interessa do cartão aqui também de visita, o meu telefone, meu e-mail. Pode entrar em contato comigo dessa forma ou pessoalmente aqui na Câmara Municipal, que eu venho praticamente todos os dias aqui no meu gabinete. Mais alguma colocação? Pois não. Só para saber com o capitão Oliveira, se existe. Só para saber com o capitão Oliveira, se existe muitas ocorrências em questão de templos religiosos. O barulho, o som alto, que já me perguntaram. Já tivemos problemas. Porque às vezes a gente fala só de bebidas alcoólicas, né, de festas, pelo menos perto do meu bairro, ali tem muitas igrejas, não muito grandes, Sim. mas o som extrapola. Não vou dizer que são muitas, mas há assim, umas situações que o causador são igrejas. Eu gostaria de esclarecer, Jamil, estudando as normatizações dessas duas leis que eu falei para vocês, a 3.501, que trata exatamente dessa questão, não é da residência, tá, mas a anterior, tem uma emenda que ela exclui dessa lei os templos religiosos. O secretário Chacrin talvez possa confirmar isso com mais certeza para mim, mas eu lembro de ter lido aí uma exclusão de templos religiosos dessa lei relacionada a ruídos sonoros. Tá? Aí, se realmente confirmar, aí seria somente a questão mesmo da contravenção penal, né? E também a questão da sonorização, né? Tem uma lei específica para a sonorização e também pode ser acionado a polícia de meio ambiente. Porque acontece igual nos bares mesmo. Foram lá, fizeram no meu bairro lá, a polícia foi, autuou, legal, o pessoal, uma semana, tranquilo. Deu uma semana e pouquinho, 2 semanas, voltado de novo. Mas fazer o quê? Novamente, aí pode chamar a polícia novamente. O pessoal já chamou. Continua chamando, até o dono do estabelecimento. Foi acionado também. Aí ele ameaçou de tirar o pessoal da igreja. É assim que funciona. Ele melhorar. Mas a perturbação depende do autor. Seja um bar, seja uma igreja. A perturbação ela é causada com figura. Vou passar para os vizinhos lá. Sem problema. Chama de novo. Gostaria então, pessoal, a gente vai encerrar, agradecer a presença do Tenente Oliveira, que atendeu a nossa solicitação, ao nosso secretário Chacrinha, que adiou a sua presença, um outro compromisso que ele faria a abertura do evento, para poder estar aqui, explicar para vocês, responder aos questionamentos, né? Agradecer a presença do ex-vereador Zé Henrique e de todos os cidadãos que atenderam o nosso chamado pelas redes sociais e também através do edital que foi publicado no Diário Oficial. E eu acredito que nós estamos saindo daqui com algumas metas bastante interessantes. Vamos começar a trabalhar nela a partir dessa semana e esperamos que em poucos dias já possamos dar para os senhores os retornos. Eu peço àqueles que não assinaram a lista, deixe lá o seu nome, o seu telefone e principalmente o e-mail, e tudo aquilo que a gente for produzindo aqui e adotando como providências, nós iremos comunicar a todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Declaro encerrado a nossa audiência pública. Tenham todos uma boa noite.